Boa tarde a todos, sou Fábio, da Canatiba. Eu vim só aqui agradecer a presença de todos, dar as boas-vindas a vocês e dizer que para nós é um prazer poder voltar a receber mais gente aqui no nosso showroom, no auditório do Denim City e voltar a ter contato pessoal. É muito gostoso, né? Faz muita falta isso tudo. Passar por aqui também para reafirmar o nosso compromisso, o compromisso da Canatiba, de inovar sempre. Vocês vão ver muitas coisas novas sendo lançadas agora, produtos feitos com todo o esmero e todo o carinho do mundo. Foi uma coleção feita, mais do que tudo, com coração. Vocês vão ver os produtos depois do nosso showroom. Aliás, eu convido a todos que estão presencialmente aqui a visitar nosso showroom após a apresentação. E também as pessoas que estão online nos assistindo, na primeira oportunidade que puderem vir para cá, a visitar nosso showroom também. Deixar um recado importante, nós estamos entrando agora na reta final do nosso ano, nós que estamos aí na indústria, vocês na confecção, e as coisas estão começando a tomar um ritmo legal, um ritmo mais parrudo, e a Canatiba está pronta para atender vocês com volume, com velocidade, com presteza. Podem contar conosco, apostem em nossos produtos, usem e abusem da nossa equipe, que está pronta para atender vocês também, e sucesso a todos. Muito obrigado pela presença. Até já. Tá funcionando? Já. Gente, foi o Fábio. Esse barulho é o Fábio. Gente, queria agradecer a todos vocês aqui. Eu vou falar um pouco sobre produto, tá? E depois chamo a Bia para ela falar sobre tendências com vocês. O convite de ver a palestra e ir para o showroom está muito ligado porque a gente, dessa vez, está tentando trazer a cultura do que a gente apresenta para vocês, o que a gente instiga vocês a fazerem, a gente também está fazendo um pouquinho na prática. A Helena, levanta a mão, a Helena está aqui com a gente aqui no final. A Helena é um novo talento, ela está com a gente acho que já há 2 anos, desde a faculdade, 3 anos, desde o projeto, o ano da pandemia não conta. Desde o primeiro projeto dela de faculdade, de TTC, ela fez com a gente um projeto nos nossos 50 anos e ela volta aqui para o nosso showroom. Então, alguns dos shapes, algumas das coisas que eu vou estar pontuando para vocês aqui, vocês vão ver transformados em peça por ela nos nossos tecidos dentro do nosso showroom. O que está acontecendo no mundo? Tudo bem? O que está acontecendo agora no mundo? A gente está tendo muita informação. A informação chega, muita, a gente está sendo sobrecarregado de informação. E quando que a informação vira conhecimento? Quando você consegue, de fato, absorver aquilo, pensar do que tudo aquilo que a gente está trazendo serve para o seu negócio, serve para o seu público e serve para o seu dia a dia. Então é isso. O que a gente vai tentar trazer agora nessa confirmação não é um inspiracional que a gente trouxe em maio, é uma coisa mais concreta. Então a gente vai falar de menos produtos, tá? Embora todos muito construídos, com muito coração, mais enxertos de coleção do que a gente não fez em maio e de uma forma mais redondinha, para que vocês consigam colocar de fato no ponto de venda. Aqui eu vou estar falando sobre forças da estação, apostas da estação e hot items, tá? Vou falar em momentos diferentes. Como força de estação, eu vou trazer para vocês cores e o total look. E a terceira peça. Cores de estação. A gente vem falando de por dias mais coloridos. A gente começou com essa campanha durante a pandemia, onde estava todo mundo trancado, a gente não conseguia ter acesso a nenhum de vocês. E a gente tentava trazer essa alegria e esse conforto. As cores trazem isso, né? As cores estão trazendo isso de uma maneira muito palpável. Cores e estampas. E isso você vai ver dentro da coleção. Essa cartela é a cartela do trincado, tá? O trincado a gente lançou ele em maio. É uma família de tecido 100%, ele tem uma base elastizado, onde ele tem cartela de cor, LPT, LDN e black, tá? Diferente do trincado. Quando você faz um choque térmico na lavanderia, precisa fazer esse choque térmico na lavanderia para conseguir esse efeito de estrias na peça, tá? O ideal é que vocês vão no showroom ver as peças prontas. Se vocês ainda não viram, verem as peças prontas.
Agora eu trabalho com cores. Eu estou apresentando essa cartela do trincado, uma cartela super assertiva e já pronta. E trago também as telas em brancos. Assim como a gente falou no evento do print de telas em branco, para vocês trabalharem com a nossa parte de estamparia, a gente também traz telas em branco no PT, para que vocês trabalhem com as cores. Uma novidade, a gente está sempre ligando uma coisa a outra. A partir de semana que vem, a gente vai ter uma nova equipe comercial focada em atender vocês, além do denim, também na parte de tecidos PTs. Total Look, terceira peça. Total Look assim, né? Vocês vão ver também peças lá no nosso showroom, mas é apostar nas cores, apostar em peças em que eu faço todo o coordenado. Eu monto o cliente inteiro. E a terceira peça, muitas vezes, é o agasalho, é a terceira peça que eu faço realmente para compor o meu look para estar no inverno. E aqui, quem é de São Paulo, quem é do Sul, fica montando e desmontando o dia inteiro, né? Começa o dia frio, vai esquentando, a gente vai desmontando, vai esfriando, a gente monta de novo. Então, a importância da terceira peça na coleção. E fazer essa terceira peça, a gente, coordenada. Não fazer essa terceira peça como só jaquetas jeans que não coordenam com nada mais dentro dessa coleção. Pensar num trabalho de produto onde eu vendo ou o Total Look ou que a terceira peça coordene com tudo o resto que eu estou apresentando. Aqui mais, esse look do meio, vocês vão ver a interpretação da Helena no nosso showroom. Tá? E vamos para a posta de estação. Essa é o que eu mais quero provocar vocês a pensar. O que são apostas de estação? O que a gente mais vendeu na pandemia? O básico. Porque eu quero que a gente tinha segurança de apresentar. A gente não dava para inovar tanto, não dava para trocar tantos shapes. Então, hoje, eu convido vocês a apresentar novos básicos. Porque eu não vou comprar uma segunda peça, eu já comprei no ano passado, com segurança, agora eu estou voltando, eu não vou comprar a mesma peça de novo. Para eu não comprar a mesma peça de novo, eu tenho que ter mais tecnologia de tecido, tecidos novos, lavagens novas e uma cara nova de produto. Então, chamo vocês a falar sobre os novos básicos. Aqui no Central, aqui algumas pessoas estão com a gente no workshop de lavanderia aqui embaixo, já viram essas coxas hoje. Então, achar e entender produtos que te dão versatilidade de trabalho. Entender que o mesmo produto, a mesma calça, a mesma mami que eu vou apresentar ela em mais lavanderias. Eu vou apresentar a minha skinny do mesmo jeito, a minha wide leg da mesma maneira. Aqui alguns produtos, tá? Vou falar um pouco, em especial, do Tutóia, que é uma construção Panamá. Então, te dá uma construção bem mais... Ele fica um pouco mais armado, mesmo seja um tecido 9 ou Z. A família do Muratori, a gente vinha no inverno passado, as pessoas nos pediram muito o tecido mais armado, que ficasse mais durinho na peça pronta. E o mais legal da família do Muratori é o fato de ela vir com uma resina, tá, de acabamento, em que você não precisa, você pode trabalhar ela sem lavar. Você pode trabalhar no conceito de roll denim para que você faça a peça, coloque na loja e a pessoa vá vendo esse desgaste natural. Isso é para todo mundo? Não, isso não é para todo mundo. Isso é um nicho de mercado. Muitos masculinos fazem isso hoje, né? Algumas marcas de masculino fazem isso hoje e a gente traz essa inovação para o produto. Aqui a gente traz as duas versões comerciais, mais comerciais do Muratori, que são mais leves, né? Os dois primeiros são bem conceituais e duas bases já nele elastizado. E aí os Fashion Basics, isso saiu ontem, a gente trocou a apresentação hoje para vocês, tá? O estilo de look pontuando e explicando o que é cada modelagem, o que é cada shape. É muito importante que o cliente saiba e que vocês tenham muito tanto a minha rede social quanto a minha venda web, quanto o meu ponto de venda, todo mundo entendendo o que está vendendo. Então a gente tem que explicar. Tenho que explicar a diferença de uma pantalona, de um wide leg, eu tenho que explicar a diferença de uma reta e de uma mami, para que meu cliente consuma mais coisas. Porque é para que ele saiba que ele não está comprando a mesma coisa de novo, tá? Então, essa é a importância, tá? E a forma que você vai trabalhar isso. Vocês estão vendo que aqui, além de pontuar
a Mango, além de pontuar o shape da peça, ela pontua quais as lavagens que tem. Aqui ela está pontuando 5 lavanderias na skinny, 4 lavanderias nas retas e 4 lavanderias dentro da flare. Aqui, gente, é uma excelente forma de olhar e estudar o mercado. Saber o que um grande grupo está apostando, quais são as bases que eles abrem mais lavagens, que eles abrem mais produto. Mas não adianta olhar o que eles fazem e fazer igual. Ah, se aqui eu tenho 5, eu vou fazer 5 iguais. Não. Veja o seu público, veja o seu negócio. Agora, mais do que nunca, a gente tem que ser muito assertivo. Não dá para errar. Não dá para errar, porque a gente não pode ter problema de peças ficarem, tá? Não dá para ficar com estoque. Tá? E aí, aqui, da mesma maneira, vocês já viram que a Slouch já tem uma aposta menor, porque é uma base mais conceitual de moda. Então, eles já abriram menos lavanderia. A Wide Leg, que é a febre no mercado nesse momento, abriram todas as cores possíveis e imagináveis. Tá? E aqui é a Mommy Fit, que vem pegando o espaço que a gente falava muito sobre a Boyfriend, a Mommy Fit fica no lugar. E como comunicar isso, tá? Se eu comunico isso no ponto de venda, se a minha rede social explica o que é cada forma, se a minha venda online tem que conseguir fazer com que a pessoa consiga comprar à distância. Para ela conseguir comprar à distância, eu tenho que explicar quais são as medidas que as pessoas têm que tirar para comprar à distância. Isso vai mudar de shape para shape. Eu não vou medir só o entreperna, ou só a cintura, ou só o quadril. Vou ter umas que eu vou ter que medir a barra, para ver se passa no tornozelo, se ela for uma super skinny. Então, isso é muito importante, ficar fácil das pessoas que compram no online saberem. A rastreabilidade da cadeia é uma coisa que a gente fala muito sobre isso, né? E fala sobre a importância de que as pessoas saibam de onde veio o seu tecido, de onde veio o seu produto, quem é a sua empresa. Pontuem isso, valorizem quem são vocês, valorizem o cuidado que vocês têm com seus funcionários e tudo que envolve. Valorizem o tecido, tá? Então, a gente fala muito com vocês sobre os selos sustentáveis, cada selo que a gente consegue, o que tem em cada produto. É importante que o cliente saiba, é importante que vocês digam sobre isso, para que o seu cliente consiga entender qual é o diferencial daquela peça, qual é a sustentabilidade que está naquela peça e qual é a responsabilidade social que vocês também têm no dia a dia de trabalho de vocês. No masculino funciona igual, tá? A gente continua também trabalhando com as bases, com os shapes. Aqui, eu não vou falar, mas assim, muitos de vocês conhecem o mirro. Então, assim, enquanto a gente traz toda a wide leg colocada dentro das nossas peças no nosso showroom, eu fiz correndo a peça dentro do mirro, que tem uma cara super invernal. Veio no desfile da Ulla Johnson e da Berta Ferrer, só que a gente não vai trabalhar com couro. Né? A gente não consegue trabalhar com couro e a gente tem como trabalhar com outros produtos, com acabamentos diferenciados que remetem a esse aspecto, que remetem a esse visual, só que de uma maneira mais acessível para os nossos clientes. Aqui fala sobre os tipos de lavanderia. Expliquem para os seus clientes também. Né? Eu até vi no Estilo The Look que eles colocaram que o Destroyed é um shape. Destroyed é uma lavagem. Tá? Mas de tanta pessoa querer falar que eu quero comprar uma calça de stretch, ela já está ganhando força de shape, mas não é shape. Tá? Ensinem o cliente de vocês, assim como a gente conversa com vocês, para que ele saiba exatamente o que é uma calça, o que é destroyed, o que é lavanderia. Apresente essas lavanderias nessas versões, tá? Usem tecidos, vejam essa inteligência junto com o representante de entender que tecidos mais claros dão resultados mais rápidos para clareamento, tecidos mais escuros, a inteligência do negócio de vocês dentro das bases de produto. O Avant Basic é um básico com tudo que eu tenho de supra-sumo de informação de moda. Quem faz muito bem isso? Quem faz muito bem isso são as marcas mais jovens, as marcas mais conceituais. Tá? Que estão muito ligadas, fazendo coleções cápsulas, pequenas, rápidas, entregando cores em redes sociais, com TikTok, Reels, Instagram e todas as outras formas que você tem de se comunicar. Tá? E eles trazem isso muito em cores, tanto para o feminino quanto para o masculino,
e quanto de estampas. A gente falou em 2 eventos sobre o Canatiba Printing, a gente está investindo já para ampliar a máquina, tá? Para que a gente possa entregar mais rápido, atender melhor vocês, porque a capacidade fabril que a gente tinha de 1 ano atrás já foi tomada. Então a gente já está investindo, daqui para o final do ano a fábrica já está funcionando com uma maior vazão, uma maior entrega da parte dos estampados também. Os hot items. A gente fala de inverno, a gente fala de sobreposições de peça, a gente fala de total look e a gente fala da importância de composições de peça, tá? No verão a gente falou muito sobre tops. As camisas, os tops, eles tiveram uma nova proporção dentro da coleção. Antes se pensava muito em calça, quem acertou, quem olhou para esse lado, quem foi em busca de desenvolver camisas, em desenvolver essas peças de parte de cima também no denim, tiveram esse diferencial. Então, essa parte do top, ele também continua. Entre fluidos e leves, tá? Fluidos e leves, gente, vamos lá. Tudo que é leve, ele é leve. Eu tenho um leve que é fluido, eu tenho um leve que é armado. E eu tenho um fluido que é pesado. Então, eu tenho tecidos de 11 OZ que entram com uma composição de viscose ou de lyocell que vão te dar uma fluidez, que vão te dar um conforto. Eu tenho, o destaque fica nesse lançamento pelo Harita, tá? Uma mistura de algodão e de lyocell, uma construção 4A2, tá? Trazendo exatamente esse visual de um tecido pesado em um 7,5 OZ com muita fluidez. E eu não estou falando de um tecido leve, tá? Então, aqui falo mais um pouco sobre o Harita. Aí a gente vê, lembra que a gente falou que teve muito top no verão. Os tops de verão, agora, tem que ser, eles migram vocês viram esse top que está saindo em tudo que é rede social, agora eu até pedi para o Augusto mudar na apresentação, correndo para que a gente pudesse apresentar. E aqui fica a ergonomia da peça. Um top para vender, ele tem que vestir bem. A modelagem, as modelistas são importantíssimas nesse processo. Tem que vestir muito bem. Um top que não veste bem, ele encalha, né? Então vamos ter essa preocupação em trabalhar as modelagens desse top para que ele vire de fato um diferencial nas suas vendas, tá? E aí a gente migra. Quando a gente migra esse top, do verão para o inverno, ele vem compondo. Ele vem compondo com uma maxi gola, usando junto com um acessório, eu coloco ele junto com um tricô. Aqui eu tenho que reapresentar essa peça, não deixem os tops isolados num canto da loja, montem os looks. É importante que a pessoa saiba como coordenar. Se ela vê um top numa coleção de inverno, ela vai achar que está tudo errado. Mas ela tem que ser usada junto com uma camisa. Então é importante que você mostre isso e que você ensine para o cliente como é que ele tem que usar, assim como a gente apresenta no Total Look. E é isso que a gente convida vocês, de fato, a irem no nosso showroom, porque a gente começa a apresentar para vocês as peças dessa maneira. A gente começa a apresentar para vocês os tecidos, puxando os shapes mais adequados, para que vocês não fiquem perdidos. Será que em que shape eu vou fazer esse tecido? Será que dá para fazer isso? Então a gente está tentando traduzir o mais rápido possível para que vocês vejam a melhor forma de apresentar aquele tecido que vocês estão vendo. Top over, casulos, né? A gente vai cada vez se construindo durante o dia. Então aqui você tem terceira, quarta, quinta peça. Dependendo do clima, como tiver, a gente vai montando e se desmontando durante o dia. Tá? E aí a gente fala sobre o Home Office Weft Color, que são as tramas tintas, construções de malha, tá? Com as tramas tintas que dão esse visual total de tricô, que não é o nosso negócio, mas a gente puxa pra gente. Aqui a gente indica 2 malhas, né? A malha fofinha do Matias que a gente lançou no evento passado, a Home Office Weft Color também, e em composição com um chambré. Para que vocês lembrem sempre que eu estou coordenando peças mais leves com peças mais pesadas e compondo esses looks. A Jacquard Puff, aqui a gente mostra na Farm, mostrando de fato essa brasilidade. A gente também apresenta uma no showroom sobre essa, que é trabalhar com o que a gente tem de diferente. Não adianta a gente fazer uma jaqueta pesada de nylon.
Jaqueta pesada de nylon todo mundo tem, né? Então, vamos representá-las dentro do jeans. Vamos colocar esse conforto também na nossa matéria-prima. Vamos brincar com o tecido do avesso. O avesso eu trabalho de um jeito, o direito eu trabalho do outro. Pensem em dupla face. Pensem em trazer esses espaços. O que a gente mais precisa trazer é puxar para nós um negócio que não é nosso. Vende jaqueta de nylon? Vamos puxar para a gente. Tá vindo muito couro? Vamos puxar para a gente. E assim a gente vai se apossando de mercados e nichos de mercados que não eram nossos e que podem ser nossos, desde que a gente veja exatamente todo o turbilhão de informação que a gente tem e como a gente tem que adequar para o nosso produto, para o nosso negócio. Aqui mais a jaqueta puffer, totalmente abrasileirada pelas estampas. Também aqui, essa central parece muito com a que a gente tem dentro do nosso showroom. Capas kimonos, peças utilitárias. A peça utilitária, gente, não é bolso cargo. Peças utilitárias são peças que têm mais de uma função, tá? Então, esse top que eu estou vestindo hoje, ele tem um zíper que você abre e ele vira um colete. É pensar em peças que ele tenha mais de uma função, para que eu possa vestir ele de maneiras diferentes. Então, eu faço uma capa, um kimono, em que eu posso usar ele como uma sobreposição no inverno, mas eu posso usar ele de kimono em casa e posso usar na praia também. E assim os vestidos camisa, e assim a gente vai trazendo essa nova função, essa utilidade a mais para o nosso produto e ele se tornar mais perene. Falamos muito sobre manter peças com vidas úteis maiores. Vida útil maior não é só comprar um tecido melhor, é comprar um tecido bom, só compra do nosso, é claro, né? Só compra do nosso. E que vocês também façam um shape de peça, uma criação de peça que ele seja mais duradouro naquele momento, tá? Não só naquele momento, assim, eu penso mais funções para aquela peça. A gente falava muito de calças que você tirava o zíper e virava uma bermuda. Agora não, você tem vestido camisa, que ele é vestido, ele é uma camisa, ele pode ser um casaco. E assim a gente vai reconstruindo de fato o nosso negócio. Convido sempre vocês. A equipe Augusto, a Letícia estão aqui no fundão. Letícia, Augusto, ó, levanta a mão aí, eles vão morrer de vergonha agora. Nossa equipe de pesquisa e de criação fazem as nossas news, montam os nossos materiais, fazem as nossas redes sociais, tá? Trazendo sempre essa informação. Usem, a gente tem muita ferramenta, usem o showroom virtual, usem o nosso Pinterest para informação do trabalho, tá? Agora eu quero convidar a Bia. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ivna. Obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, para quem está nos assistindo online também. Estou aqui dessa vez para a gente fazer um update, mostrar as confirmações do nosso próximo inverno. E a ordem do nosso trabalho hoje vai ficar muito próxima ao que eu apresentei da vez passada, mas com um diferencial que agora a gente vai ter confirmação, não só dos e-commerces, não só das pré-vendas, mas eu contei muito nesse material com pesquisa de revistas, tanto masculinas quanto femininas. Então, hoje eu vou começar a falar das direções criativas, depois das cores, que são extremamente importantes, e a parte final, onde entram os produtos, tecidos e detalhes da estação. Quando a gente pensa nas direções criativas, quando eu comecei a desenvolver os temas, eu falei isso lá atrás e vou voltar a repetir agora, eu procurei nomes fáceis de se pronunciar em inglês, mas que se a gente falar em português, vão ter praticamente o mesmo sentido. Aqui eu já queria que vocês voltassem o olhar para isso. Vai batizar a coleção, vai começar a desenvolver nomes fáceis de se pronunciar. Então aqui a gente tem o Equalize, Script e o Prism. O primeiro deles, Equalize, vem muito no sentido realmente de equalizar. A gente faz aqui uma declaração para a natureza. A gente pensa e cada vez mais em preservar a natureza, mas agora a gente vai pegar impressões da natureza e trazer para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas vestimentas. Aqui vai expressar muito o equilíbrio entre liberdade e contentação, criatividade e realidade, e paciência e precisão.
ele vai ser inspirador, mas principalmente atemporal. Aqui a gente vai fazer um destaque muito grande à palavra conforto. E ela vai aparecer tanto em bases fluidas, mas ela vai explorar também muito o lado das texturas mais naturais. Vai evocar a vontade de estar em espaços mais abertos, depois de muito tempo que a gente teve que ficar confinado. A gente fala aqui dos essenciais que a gente tem no guarda-roupa, que são produtos básicos, mas a gente vai também falar de alguns mais elaborados, principalmente trabalhando cada vez mais a ideia do utilitário. Aqui vai traduzir muito o futuro da diversidade na indústria da moda e de uma forma otimista, com um olhar que vai prever o quanto ainda deve ser visto. Por que eu digo isso? Porque tem muitas marcas que até esse momento não têm essa preocupação em preservar e usar tecidos cada vez mais, não só com qualidade, mas sustentáveis também, e isso tem que ser revisto. Traz a mensagem principal de valorizar a roupa e usar ela várias vezes. Criei mood boards, diferentes do da vez passada, como eu falei para vocês, usando muita imagem de revista. Se vocês perceberem aqui, todos cenários com paisagens naturais. Bia, é inverno, tem praia, cada vez mais está tudo misturado. Fazer reverência, seja ao campo ou às praias, é importante. Na Harper's Bazaar, agora que vai sair em setembro, da Inglaterra, mostrando a menina ali com um casaco de inverno, mas curtindo a paisagem natural. Na segunda, um outro editorial, onde ela está com uma peça com aspecto de couro, mas ela tem o cenário do mar logo atrás. Assim como nas outras duas. Essa ideia de proteção, indoor, outdoor, a gente quer cada vez mais uma roupa que a gente fique confortável dentro de casa, mas que a gente possa ir para a rua também com essa ideia de conforto e proteção. É isso que essas 3 imagens traduzem. Só uma curiosidade, dessa vez eu usei algumas imagens de desfile também, porque como cada marca está trabalhando no seu tempo, quando eu falei com vocês da última vez, Marc Jacobs, Jacquemus ainda não tinham desfilado. Então, na coleção do Marc Jacobs, essa sensação de proteção. Na imagem central, essa ideia de aconchego com pelos e peles. Mas se a gente fizer uma análise geral, tem uma sensação aqui de amplitude nas peças. Que isso vocês vão saber melhor do que ninguém dosar na coleção. E a gente fala dessa sensação de conforto. Chegam muitas mensagens para mim ainda. Bia, ainda tem moletom, tem jogger? Tem demais. A forma do moletom é muito importante e ela pode ser usada em bases de jeans, mas a característica do conceito malha, ela vai aparecer nos 3 temas, mas de formas diferentes. Aqui a gente vai valorizar muito o lado do sensorial, essas peças práticas, e elas podem ter a sensação de amplitude. O conceito do minimalista. Uma peça minimalista não é simplesmente ela ser simples. Ela carrega algo com si. A primeira imagem na coleção da Boss, traduzindo monocromia, um look todo da mesma cor. A imagem central da Maison Margiela, onde a gente tem uma camisa masculina, mas ela é mais alongada. E quando a gente fala desses detalhes, e a gente já falou bastante do utilitário, mesmo começando a nossa palestra agora, a ideia de ter a marcação dos bolsos. Simplicidade funcional. Queria que vocês olhassem essas 3 imagens com carinho, porque a primeira, também da coleção do Margiela, tem uma ideia de vazado na parte do bolso, onde sai um regulador. Na imagem central, tem esse regulador que vai dar um volume, vai dar esse franzido, esse efeito do clochard, da paperwaist na parte da cintura, e tem o abotoamento na lateral. Ou seja, é uma peça que a gente pode optar para usar aberta ou fechada. Vou falar muito dessas aberturas mais na frente. E na terceira imagem, está bem sutil, mas olhem o braço do modelo. Tem bolso na parte da manga. E isso vem crescendo não só para jaquetas, mas para camisaria também. Simplicidade funcional, mais uma vez aparecendo. Então, assim, no Trend Editorial, mostrando o coordenado com bolsos múltiplos. Na imagem central, bolsos múltiplos também. E na última, na coleção do Saint Laurent. Porque a gente pode falar dessa simplicidade, mas ter um conceito do militar embutido nisso, que foi uma das bases da coleção dele, mais uma vez, onde a gente vê que tem uma pegada bem comercial, e isso aconteceu não só em bases coloridas, mas nas versões de jeans também, priorizando o grupo dos pretos. Work Leisure. Aqui a gente tem uma mistura
do work, de trabalhar, e desse leisure, que vem de prazer. O que isso significa? Isso é uma realidade cada vez maior, principalmente porque a gente ficou em home office, nem todo mundo voltou agora, mas de você ter roupas de trabalho fora daquele padrão convencional. Se a gente pensar muito tempo atrás, secretária tinha saia lápis, o advogado tinha que estar sempre de terno. Então a gente fala desse work leisure com muita frequência, que é ter roupas de trabalho cada vez mais confortáveis. Podem ser com as versões de conceito malha, pode ser uma camisa mais ampla, que tem até esse bibe, esse recorte, como se fosse um smoking. A ideia do blazer, da alfaiataria, ela aparece nesse tema? Sim. Só que ela vai ter um reforço muito do conforto que vai vir da parte da matéria-prima. E pode ter uma pegada, como a gente tem da Men's da China de julho, com essa ideia de ter toques esportivos. Valorização do sensorial. Aqui a gente fala muito do tecido e cada vez mais tramas, mostrar as fibras, peças amassadas, elas não são mais feias, elas já são vistas como realidade. Então, o que foi mentira ontem é verdade hoje. A gente sair com uma calça que tem linho, a gente sair com uma camisa que tem linho e ela está amassado, acaba sendo muito mais normal do que era anteriormente. E a parte do design? Não é um tema porque ele tem que ser simples. O design sempre vai ser importante e muitas vezes ele pode ser arrojado. Isabel Marant trabalhou muito essa ideia dessa gola mais volumosa. Volto a repetir para vocês, nem todos vão voltar para o trabalho presencial, algumas empresas vão optar realmente pelo trabalho remoto. E quando a gente está no remoto, eu estou numa reunião via Zoom, via Google Meeting, o que está aparecendo? Não está aparecendo a minha parte de baixo, mas está aparecendo a minha parte de cima. Então, a valorização das golas, ela é muito importante, não só nesse tema, nos demais também. Trabalhar peças mais alongadas com bolsos diferenciados. Na imagem da MMC Magazine, tem o volume na parte do ombro. E na coleção da Burberry, que trabalhou com muita inteligência a ideia de um volume sutil com pregas na parte de cima e também nas partes de baixo. Reverência à natureza. Quando a gente pensar na reverência da natureza, o principal aqui vai ser realmente escolher matérias-primas que tenham essa adequação, mas quando a gente pensar em estampa, fazer uma declaração de amor para as paisagens naturais. E ainda continuando, trabalhar elementos da natureza como se fosse uma ideia de ser rochoso. Então, as abrasões aqui vão ser cada vez mais importantes. Produtos atemporais. Muitas jaquetas, elas podem ter a brincadeira de bolsos mais rebaixados, como a coleção da Nili Lotan, que fez uma collab com a Champion. Na imagem central, ter um bom e velho jeans, o guarda-roupa sempre vai ser funcional, seja para ficar no indoor ou no outdoor. E eu gosto muito da terceira imagem, onde a gente fala também desse volume na gola para o masculino, da ideia de bolsos múltiplos. E o upcycling em bloco de cores. Ele vai aparecer nos 3 temas também, cada um com a sua especificação. Aqui a gente pode ter mistura de 2 tonalidades de jeans, mas algo que esse tema vai trabalhar muito é realmente da gente misturar bases. De repente, um tecido tecnológico com o jeans, que isso foi uma peça da coleção do Alexander McQueen e agora está ganhando pauta em muitas revistas masculinas. E eu adorei aquela ideia da One Teaspoon, que é uma marca, se alguém não conhece, é uma marca australiana, que está fazendo muito sucesso lá fora. Começou com uma linha feminina, está explorando mais a linha masculina. E aqui a gente tem uma mistura do jeans tradicional com uma versão, até como a Ivna está vestida hoje, que pode ser o mirror, que dá essa ideia de aspecto de couro. E a gente passa para o nosso segundo tema, script. Se eu tiver que colocar numa balança os 3 temas, esse é o que mais tem ganhado editoriais de moda feminino. Aqui a gente vai falar de um entusiasmo para condensar o vintage ou vintage, vou falar vintage que eu estou no Brasil, e o artesanal numa única estética. A gente vai olhar para o passado, mas a gente vai colocar um ponto de vista mais atual. Vai adotar uma abordagem um pouco diferente e mais pessoal em relação ao produto final, ao seu processo de desenvolvimento, e a gente vai pensar aqui na evolução de alguns itens. Itens que são chaves, itens que são comerciais, e como que a gente vai trabalhar com eles hoje em dia. Aqui a gente vai falar de um foco no artesanato global, mas não só usar o artesanato, fazer uma valorização dele também. Revitalizar o contexto histórico. Aqui a gente pode revisitar a ideia de músicas, a gente pode usar até a ideia de revisitar o que já foi produzido pelas próprias marcas.
a gente fala muito de memória afetiva. E isso, cada vez mais, as marcas estão fazendo lá fora. Elas estão revisitando, vamos falar assim, o closet delas, o acervo delas mesmas, e repaginando produtos que já foram lançados. Ideia, isso já deu certo, vou relançar agora com um toque mais modernizado. Aqui a gente fala de uma qualidade atemporal que é muito importante para cada item, mas também aqui com sentimento essencialista e sentimental. A gente pensa nesse tema como se a gente tivesse um binóculo ou uma luneta e olhasse para o passado e fizesse realmente essa intervenção para colocar um olhar mais atual. É muito o que traduz essa primeira imagem do editorial da Neiman Marcus, que foi lançado ontem, onde mostra um visual mais vintage, mas num cenário mais moderno. E eu deixei essa segunda da coleção da Celine, porque se vocês quiserem um exemplo de coleção feminina que está extremamente comercial, mas cada vez mais está priorizando tecidos mais sustentáveis e processos de lavanderia mais sustentáveis, é a coleção da Celine. Quando a gente fala dessa herança cultural, então a ideia de cenários como se fossem barbearias antigas, coleção da Tory Burch, desde o desfile até o lookbook que foi lançado, tem muito essa pegada do vintage. E aqui eu já vou salientar a vocês para uma matéria-prima, já que a gente está falando de inverno, que eu acho muito importante, que é relacionada à textura, que é o cotelê, e vocês têm isso em cores também na cartela da Canatiba. E, por último, aqui uma revista que colocou um estilista que fez um trabalho brilhante. No nosso primeiro material de inverno, eu coloquei bastante imagem do Tolo Cooker, e ele vem aparecendo cada vez mais em editoriais, principalmente com intervenções artísticas, pinturas no jeans. Quando a gente fala do vintage, do old school, isso apareceu na Square com muita força, é uma marca que tem um custo muito maior. Na Bershka, que tem um custo-benefício melhor, também teve essa pegada. Ou seja, para o mercado jovem, trabalhar essa ideia do old school pode ser uma chave, ou até para customizar produtos que estão parados. Quando a gente pensa nessa ideia do vintage, mas com uma cara mais farm, uma cara mais de fazenda, mais de country, aqui a gente tem alguns exemplos, que são as jardineiras. Para o Brasil, a jardineira para o homem não é tão funcional, mas isso no mercado europeu é usual. Coleção da Miu Miu, onde a gente tem a ideia de uma jardineira. Pegou aquela ideia inicial, mas deu uma modernizada, deu um olhar mais atual. E a ideia dessas golas mais trabalhadas, e aqui a gente já vê um clima de romance para o feminino. Vintage folk. Ele vai ser importante na composição dos looks, no styling, mas ele vai ser muito importante também na estamparia. Coleção da Square, essa versão de sobreposição da camisa em jeans com o vestido vintage. Imagem central na coleção da Rachel Comey, essa camisa mais ampla, mais com estampa que remete a esse tema. E na última imagem, a intervenção. A gente colocar aqui, compilar na peça, tanto uma base mais neutra, quanto com um efeito de tapeçaria mais antigo. Vintage Sport. Também saiu antes de ontem, foi em cima da hora, a coleção do Tom Browne, que é a segunda vez que ele faz para o Barcelona, para um time de futebol. Ele usou essa característica do esporte, mas mais retrô. Muitas pessoas postaram, já deu muito o que falar, mas a coleção da Adidas com a Ivy Park, onde tem a Beyoncé, na capa de uma das revistas também, que tem essa ideia do esporte, que tem uma pegada farm. E a terceira imagem é onde eu quero mostrar para vocês que a gente pode ter a ideia de um conceito esportivo, mas usando textura. Aqui, mais uma vez, valorizando o cotelê. Quando a gente pensar no sport folk, lá atrás eu falei para vocês que isso aconteceu muito para o masculino, está confirmado, bateu tudo, muita jaqueta bomber com esse conceito de ter a estampa do Paisley e do cachemir. Para o feminino, foi muito utilizado jaqueta bomber, mas trabalhando o monograma da marca. Gucci, Balenciaga, várias marcas importantes pesaram bastante a mão nesse conceito. E a criatividade artesanal? Quando a gente pensar nessa criatividade artesanal, pode ser a ideia de um bordado que tem aqui nos shorts, a versão de cinto, que eu já tinha mostrado na coleção da Lanui, aqui aparecendo numa versão de macramê, muita amarração, estilo espartilho, e na coleção da Anthropologie também, essas inserções de mix de xadrezes. Quando a gente ainda pensar nessas inserções criativas, detalhes de bandana, vale a gente levar o olhar
para o mercado nacional, onde um grande magazine está se utilizando nesse momento das estampas de bandana. Aqui são pequenas inserções. Natasha Zinco já deu um ar mais romantizado, fez a brincadeira desse bolso com coração e utilizando renda. E na última imagem, a gente fala da inserção artística, valorizando mais uma vez a pintura. A ideia do romance. Queria que vocês batessem o olho rápido e vissem a valorização que a gente tem na parte superior das peças. Pode ser na ideia de golas bem babadadas, trabalhadas, e na amarração estilo espartilho. Na coleção da Tory Burch, valorizando a gola alta, que é um ponto-chave para a moda em geral no próximo inverno. E as influências étnicas. Isso aparece muito na junção das peças, ou seja, na montagem do look. E aqui a gente tem elementos étnicos em todas as imagens, e o Paisley na coleção da Ulla Johnson. Mas de tudo isso, a coleção que mais me chamou a atenção foi a coleção da Missoni, que fez uma collab com a Palm Angels, ou seja, uma marca que tem a tradição em fazer a ideia de tricôs bem elaborados, se juntou com uma marca jovem para renovar a marca. Foi uma collab que deu muito o que falar lá fora, e aqui são duas imagens da coleção. Exploradores culturais. Vai de encontro ao que eu falei inicialmente, da gente ter informação sobre outras culturas, mas sem apropriação cultural, muitas parcerias mostrando comunidades locais, mas fazendo doações para a mesma, ou seja, usar ela como inspiração na coleção, mas fazer um bem maior para ajudá-la. E a parte das estampas. A estampa nesse tema é muito favorecida, principalmente com a ideia do retrô. Então, a gente pode ter a ideia de quadrados diferenciados, florais imitando tapeçarias, florais orientais. A ideia de repetição de flores com positivo e negativo, zoom na peça da Etro, onde trabalhou com elementos lembrando a Grécia. E a Pull&Bear. O que eu estou mostrando da Pull&Bear, que é uma marca de bom custo-benefício hoje, na vez passada eu mostrei da Louis Vuitton, essa brincadeira de xadrez. Patchwork, vai ser muito interessante para esse tema. Lá fora isso apareceu para o masculino também, principalmente misturando tapeçaria. E a ideia dos reparos. Os patches, eles continuam, pode ser uma peça bem reparada ou com detalhes como a gente tem na segunda e na terceira imagem, onde tem aqui brincadeira com a cor do tecido, tem o pesponto e muito detalhe de patch na barra. Blocos de cores. Dentro desse tema, a gente vai voltar o olhar aqui realmente para o retrô. Muita brincadeira com tonalidades de azuis, pode ser na mistura de tecido ou pode ser no efeito reserva. E esse Simple Vintage foi a base da última Vogue da Ucrânia, agora de agosto, que trabalhou peças em jeans, mas principalmente com bases leves. Então, o trend coat com amarração, com volume na manga. A ideia do coordenado também, lembrando um pouco a Saharienne, tem amarração na cintura. E na imagem central, na Verônica Bear, onde tem essa mistura. A camiseta, como se fosse um esporte vintage, e a saia com essa ideia que vem da fazenda, que é a saia com camadas. Mix and Match. A coleção da Zimmermann já pontuava isso e foi traduzido para o editorial deles. Então, a calça wide com recorte, mas a importância aqui está na jaqueta também, que tem uma mistura do vinil com o jeans. Mais um editorial da Vogue Ucrânia, dando essa ideia de romance, fazendo um macacão, numa base mais fluida, mas com essa ideia de mostrar a camisa e o detalhe de gola. E na coleção da Titi, a versão da calça wide com esses pequenos bordados. Vocês estão me ouvindo bem? E o nosso último tema, que vem aqui, o Prism. Aqui a gente fala muito criativamente, vai liderar o caminho em termos de abraçar a tecnologia e inovar o setor da moda. Vai ter a inspiração na natureza e nos incríveis avanços da tecnologia artificial. É incrível, né? Você vai fazer uma busca no Google, de repente começa a chegar muita informação daquilo para você. Inteligência artificial vem crescendo cada vez mais. Vai ter aqui a austeridade e a estranheza de misturar a realidade e o que não é realidade, traduzindo muitas vezes o surrealismo e uma estética para o dia a dia. Vai ter uma interpretação muito futurista mesmo. E a gente fala de olhar o universo, analisar tudo que estamos passando e expressar um sentimento, às vezes, pós-apocalíptico, com guerreiros do futuro sentindo a força de ter sobrevivido.
Novos conceitos de streaming, novas plataformas de venda cada vez estão despontando mais, mostrando seus produtos, sua marca, então tem uma grande relevância no segmento. E a gente fala aqui que o esporte dentro desse tema, ele vai ter uma pegada de esportes invernais, mas o conceito de futuro vai ser a base desse tema. Então, quando a gente pensar no futuro, isso tem aparecido muito nas revistas orientais. Então, a gente tem a ideia de um homem levantando o outro, como se não tivesse a maca. A ideia do bicho. Então, o bicho tem a ideia da natureza, um mosquito, só que agora robotizado. Isso apareceu em diversas coleções, já estava sendo a pegada da Balenciaga, no editorial da Dolce & Gabbana, explorando muito esse conceito do futurismo. Aqui vocês estão vendo muito o dourado, mas quando a gente pensar nos brilhos, eles apareceram de várias maneiras. O prata, o dourado e essa ideia de iridescência que vem da aurora boreal. Os recortes são muito valorizados dentro desse tema, principalmente os mais arredondados, não só nas calças, mas nas jaquetas também. Olhem a imagem central e a de lá. E esses volumes e recortes dando a sensação realmente de uma roupa de guerreiro do futuro. Aqui eu vou mostrar para vocês a mesma peça em diversas posições. Então, tem a sensação de proteção, tem esse conceito de layers, de camada. E o recorte e volume. Muitas vezes eles vão ser mais arredondados também. Coleção da Stella McCartney com bloco de cor bem suave e o arredondado na parte superior. O volume na coleção da Gold com volume maior na parte do ombro. E no último editorial masculino, o volume na parte da calça. Cut out. Os vazados continuam com muita força. Acho que até com um peso maior. Lá fora eles aparecem sim para o masculino. Então, na coleção, saiu essa semana também a parceria da Tommy com a Romeo Hunt, onde eles trabalharam muitas peças com esse conceito de blocos de cores, no gender e as aberturas. Então, tem o zíper funcional, que aí você pode abrir e mostrar o detalhe do ombro. Na coleção da Off-White, círculos vazados na parte das pernas. Na coleção da Court d'Arms, eles trabalharam esse conceito tanto para o feminino quanto para o masculino. E essa ideia de rebeldia? Essa ideia de rebeldia ela pode ser transparecida quando não tem uma distinção, quando eu falo de realidade e não realidade, de ter uma tatuagem na roupa, mas que de repente isso vai para o corpo, que foi a ideia do Givenchy. Marie Claire China e a Daisy da China também de maio, mostrando esse efeito do splater e peças mais surradas. O esporte, aqui dando uma sensação de tecnologia muito grande. Esportes e esportes do futuro. Reguladores e zíperes. Eu aumentei um pouquinho essa parte, queria só fazer um paradoxo aqui com vocês. 3 peças masculinas, 3 calças, todas com zíperes na barra. Era um detalhe do feminino que para o masculino está indo muito forte agora, principalmente para as peças mais ajustadas. E quando a gente pensar nesses zíperes, na coleção do Dolce & Gabbana, ele foi colocado numa mini saia para mostrar ou não mostrar a estampa de baixo. Coleção da Givenchy, que saiu hoje de manhã. A ideia desse zíper com capuz. Porque aí eu posso abrir e ele vira uma maxi gola. Então, tem a proteção e pode ficar uma gola diferente. E saiu hoje também no editorial da Saks, da coleção da G-Star, a ideia de ter a joelheira, mas que ela é um bolso, ela é funcional. Falando ainda dos reguladores, regulador na parte das calças para o segmento feminino, principalmente em peças mais amplas e principalmente em peças tapered. O regulador aparecendo no aspecto de couro na imagem central. E a Vogue Austrália, que tem a Billie Eilish na capa, mostrando o regulador tanto no trench coat, no punho, quanto na barra da calça. E essa ideia de design e proteção, guerreiros do futuro, sobreviventes da guerra, a gente fala muito aqui de volume, pode usar a ideia dos zíperes, principalmente peças adaptáveis, mas o volume dentro desse tema ele vai ter um peso forte. E se a gente pensa no utilitário, renovar o olhar dele, pode colocar num bralette ou num corset, como na L de agosto. Na imagem central, ela não está em preto, às vezes vocês não vão conseguir ver, mas tem um bolso na parte de trás do casaco. Já tinha mostrado isso no jeans, estou mostrando agora no collar. E na coleção da Sacai, que é uma das marcas que mais trabalhou com esse tema, a ideia de ter realmente o utilitário mais modular, com bolsos que podem ser destacados.
E falando nesse utilitário modular, notem nas duas primeiras imagens o conceito de bloco de cor, bolsos modulares, peças com reguladores, peças com aberturas. E os blocos de cores, um peso grande dentro desse tema. A primeira imagem vai voltar para a ideia do conceito malha, então de retrabalhar o conceito do moletom. Fez o tradicional, faz curto, faz alongado, faz mais amplo, bloco de cor. A imagem central, que tem a coleção da Valentino, a mistura do jeans com o tecnológico, mais o bloco de cor de tonalidades de azuis diferentes na calça. E, mais uma vez, eu falando da parceria da Tommy com a Romeo Hunt, onde a gente tem essa ideia de blocos de cores misturando terrosos e cores mais vibrantes, mas com essa ideia de destacar a parte de baixo. Se eu comprar esse trench coat, eu posso usar ele mais curto ou mais alongado. E a parte das estampas? Aqui vai trabalhar a ideia do camuflado, tanto original quanto essa versão de distorção. Tá como Millennium Magazine, porque saiu nessa revista, mas é do Moschino, essa estampa que remete colagens. E a última da Jordan Luca, onde tem essa ideia mais surreal, mais estourada, de realidade distorcida. Passando para a parte das cores e reconfirmando o que a gente já viu um pouco aqui na frente. O amarelo iluminado, ele é vibrante, ele é alegre, ele é aceso. Falei e vou repetir que muitos vão falar, Bia, parece uma cartela muitas vezes de verão. As marcas estão globalizadas, então elas precisam ter cores de verão, inverno, o ano todo. Amarelo vibrante, que por incrível que pareça, apareceu muito para o masculino. Adoro esse daily, que ele é um amarelo, mas com toque de mostarda. Pode ser usado para a ideia de conceito malha, pode ser usado também para o moletom masculino. Fúcsia Fedora, ele apareceu em marcas muito importantes. Na coleção do Jacquemus, usado e explorado na parte dos acessórios. No lançamento do novo perfume da Gucci, foi a cor que foi usada como pano de fundo. Red Alert, muitos editoriais pontuando o vermelho, mais uma vez, como uma cor forte da estação. Acredito muito nesse, porque ele é comercial, mas a gente pode falar aqui também do Fire Real, que seria um redemoinho, realmente, de vermelho. Ele é um vermelho um pouco mais queimado. O Le Pranchal é um verde que vem do gnomo, tá? Mas é um verde que ele apareceu com força também. E a gente tem esse Green Bee. Esse bee de abelha que remeteu o quê? Que é um verde, mas com um toque amarelado. Na coleção da Gucci, ele foi um dos protagonistas. Muitas tonalidades de azuis. Então, aqui a gente vai começar com alguns mais suaves, que é o Clear Sky. Na coleção da Miu Miu, isso foi muito utilizado na jaqueta puff. O Spring Lake, que ele já é mais fechado. E a gente vai ter duas tonalidades muito parecidas, que têm nomes até de praias lá de fora. Então, o primeiro deles, o Ibiza Blue, também apareceu na coleção da Miu Miu e na coleção da Square. E um pouco mais intenso, o Mykonos Blue. Bonito também, bem comercial, e lembra muito aquela versão do Bic que a gente sabe que é funcional para homens e para mulheres. O Rodonite, às vezes ele pode causar até uma certa dúvida, porque dependendo da luz que ele tem uma alteração de cor. Mas é um azul bem fechado, praticamente para o preto. Tomato Cream é uma cor que ela começou a aparecer, mas, na verdade, ela ainda não despontou, que seria uma cor de creme de tomate. E o Adobe, que vem muito dessa ideia do barro mesmo, das tonalidades terrosas. O Winery, que eu acho muito importante, que é uma tonalidade de vinho, principalmente quando a gente fala de sul e sudeste, é uma cor que é muito bem aceita. E o Downtown Brown, que ele é um marrom mais fechado, mais intenso. E o Hot Beer, que aqui a gente fala realmente de uma cerveja raiz, de uma cerveja mais escura. After Midnight é também um azul, que ele vai ter realmente aqui, a gente vai ter que olhar com muita atenção e, de acordo com a luz, ele pode ficar bem escuro, praticamente um preto. O Olive Branch é uma cor comercial, vem dessa família dos olivas, que não quer deixar as estações, apareceram em marcas bem comerciais. E o Perfect Pale, a gente fala aqui realmente de um off-white. E o Coconut Cream, que é um pouquinho mais amarelado do que o primeiro que eu mostrei. E a versão do soja, que é uma tonalidade bem natural. Ultimate Grey é a sensação do cinza, que é uma sensação de proteção e assertismo em todas as coleções. Vai aparecer no liso e vai aparecer no mescla também.
First blush, como se fosse o primeiro blush da menina. É um rosa suave, mais claro do que o próximo que eu vou mostrar para vocês, que é o Pale Rosette, que ele tem um pouquinho mais de vibração. E a gente passa para a parte dos produtos. É a parte que eu mais gosto, porque aqui a gente vai falar de tecidos e detalhes que vão ser fundamentais dentro das coleções. Muitos produtos e muitos de vocês vão pensar assim, Bia, mas isso a gente já viu e já reviu. Eu senti que a maioria das coleções está comercial. Então, a gente vai começar aqui pelo segmento masculino. Começando pelos tops, as duas camisas que eu vou começar mostrando para vocês são camisas muito minimalistas, simplistas. A diferenciação aqui realmente está na parte do tecido. O que estava acontecendo nos desfiles foi realmente o que está acontecendo dentro das lojas e e-commerces. Muitas marcas priorizando bases naturais, bases leves para camisaria, como o Phelps Denim, que é um best-seller. Na coleção da Square, o Phelps Blue Denim, a camisa bem básica na frente, mas com o nome da marca na parte das costas. Outros exemplos, vazado para o segmento masculino. Na coleção da Square, eles brincaram muito com cristais. Não são todas as marcas que aceitam isso, mas como eu estou falando para várias marcas aqui, é um detalhe que apareceu com força nessa marca em questão. Porém, eles trabalharam muito esse conceito do vintage school, do old school, trabalhando a ideia de remendos e patches ligados a isso. Indo para o outwear masculino, muitos e muitos moletons, desde versões mais básicas até versões diferenciadas. Muitos também falam, poxa, entra a estação, sai a estação e o tie-dye está ali. O que vai fazer a diferença? É a base de tecido que a gente vai usar. Então, nesse caso aqui na coleção da Hudson, um tecido muito similar ao Home Office Wet Color, que ele tem a trama colorida, tem essa versão do mescla, e ele vai lembrar muito um tricô. Esse segundo, que eu acho ele bem interessante também, essa ideia mais rebelde, de pinceladas, aqui no caso branco. A indicação é um tecido novo que eu tinha mostrado para vocês, que é o Matias Denim Malha, que ele tem uma construção em chevron. E outros exemplos. Então, na coleção da Off-White, com a ideia da estampa emborrachada na lateral, esse efeito de degradê. Na coleção da Square, um conceito mais com brilho. E esses três que eu gostei, esses dois da Square que eu gostei bastante. Então, colocar o patch interno em jeans, pode ser aqui na versão da cotoveleira, ou pode ser na parte do ombro. Jacket. Tem muita jacket, seja para eles ou para elas. Na coleção do Versace, aqui com esse efeito, como se realmente tivesse tido pincelada na parte das costuras. O arsenal rígido PT é indicação semelhante. Uma jacket mais simples, aqui um tecido que eu acho que ele é bem versátil, que é o Olga Denim, tem 7 onças, dá tanto para o masculino quanto para o feminino. Detalhes, então fazer a jacket com a versão de degradê. Muitas vezes substituir o abotoamento por zíper e o detalhe do bolso na lateral, assim como na terceira imagem da PC Company. E as jaquetas? Então, jaqueta é essencial na coleção. A gente teve um inverno atípico aqui em São Paulo, né, há umas semanas atrás. A gente fala do Brasil, tem lugares aqui que nem tem inverno, mas ter uma jaqueta no guarda-roupa é sempre uma ótima opção. Então, na coleção do Margiela, onde dá a sensação que a tampa do bolso foi cortada, a indicação é do Umbrella Denim, um tecido que tem uma ótima aceitação e que vocês conhecem. Na coleção da Dior, com parceria com a Sacai, mais uma vez eu falando de collabs, a indicação é o New York Unicore. Ele tem um aspecto rígido, ele não deforma e ele tem uma sensação de conforto muito grande. Outra versão de jaqueta na coleção da Balmain, onde tem a ideia dos frisos. Eu falei de abotoamento, eu falei de zíper. Aqui, no caso, a gente tem as duas coisas. Tecido similar ao Kabul Denim. Detalhes de jaquetas. Então, a gente fala de repente, trabalhar os pespontos em vermelho. A ideia de abertura, não só o cut-out da manga, mas ter essa abertura na parte da barra também. Na coleção da Isabel Marant, um sutil bloco de cor e essa sensação de conforto e de aconchego que as peles sintéticas acabam tendo. Jaqueta colorida. Na coleção do Versace também, a indicação é o Utilitarius, um tecido que eu falei muito da vez passada, que tem uma cartela de cor bem ampla. E a jaqueta com essa pegada mais militar, tem a ideia de bolsos múltiplos, indicação do Tutóia PT. Jaqueta colorida na parte dos detalhes. Então, ter bolsos modulares,
muitos zíperes, a marcação da costura e, na última peça, uma versão tradicional. Mas aí vem o conceito do capuz, que dá a sensação de proteção que ele pode ser removido. Na parte das calças, começando pelas bermudas, me surpreendeu a quantidade de bermudas, não é porque é o fim do verão, eu já peguei tudo que estava em pré-venda. Na coleção da D-Square, a indicação aqui está o Himalaia Denim, mas a gente pode misturar ele com o Delta camuflado. Então, a ideia de barras viradas aparece para o masculino também. Tem o jeans, tem um tecido liso e tem o camuflado. Outro exemplo de bermuda, que está vindo cada vez mais forte, assim como as calças jogger, as bermudas com conceito malha. O principal detalhe dessa bermuda é que ela foi toda feita do lado do avesso, não do lado direito. A indicação aqui é do Tribu PT, do Tribu Stretch PT. No grupo dos detalhes, bolsos como se fossem camadas. Na imagem central, valorizando até uma base mais leve, mas que tem essa pegada do natural, do linho. E a terceira na coleção da PRPS, com essa ideia do splash de tintas. Calça skinny. Em termos de desfile, as skinnies e as slings apareceram em pequena quantidade. Na realidade das lojas, mais uma vez, elas continuam sendo muito fortes. Ah, Bia, mas quando a gente faz uma análise geral, tem muita calça ampla. Sim, tem muita calça ampla, tem muita camisa ampla. Vocês têm que dosar isso na coleção de vocês. Mas não acredito em algo que eu vejo usualmente, é o fim da skinny, a skinny acabou. Não é assim que ela vai sumir de uma hora para outra. Nós temos muito público para isso, e o que realmente vai dar o diferencial é a gente tá transformando ela, como? Mudando a base de tecido. Então, aqui, a versão da skinny da True Religion, base similar ao Madureira Overbuy. Na coleção do Dolce & Gabbana, onde eles colocaram uma ideia até de estampa que remete ao amassado. Então, Natasha Pittskin PT foi a indicação. No grupo dos detalhes, olhem que todas têm pequenos reparos, pequenos patches, desde a coleção da calça do Dolce & Gabbana, aonde tem 3 barras, não são 2, olhem com carinho. Na imagem central, na coleção da Nude, tem o cerzido e o patch, mantendo a cor original do tecido. E a terceira na coleção da Dundap, onde também tem os reparos e pequenos puios. Na versão da calça slim, a base aqui é uma base que a Ivina comentou com vocês, é uma família que eu acho que ela é grande e que ela tem muitas opções, que é a família do Muratori, aqui no caso Dark Mega Flex. Então, tem a ideia do patch, só que feito com outro tecido. E uma outra, que ela tem uma cara comercial, aqui aparecendo um tecido muito similar ao Lupin Blue, que ele é interessante para esse tipo de lavagem mais vintage. Ele tem o bleach core e ele tem um núcleo super branco, que é ideal para esse contraste de costura. Versões de calça slim. Então, a ideia de frisos no joelho, que é um conceito que é da Balmain e vem sido replicado por outras marcas. Assim como a gente tem na imagem central, com o recorte mais quadrado. E na última imagem também nessa ideia do vintage, mas com a estampa em uma das pernas. Falando da calça reta. A calça reta, ela é crescente tanto para eles quanto para elas, seja no mercado nacional, americano ou europeu. A ideia de recortes e inserções de outros tecidos. O tecido aqui similar ao Muratori Cross. Outra versão de calça reta na coleção do Valentino tem um leve contraste de cor, aqui não é reserva, realmente são tecidos que deram... Foram 2 tipos de tecidos que foram usados, na maior parte da peça similar ao grafite Overdye Mega Flex. E 3 exemplos. Então, recortes na coleção do J.W. Anderson, tanto no joelho quanto na parte superior. O conceito do farm está bem aqui na lateral, onde tem um lugar para você colocar a ferramenta. A ideia de monograma foi usada não só pelas marcas, não só para elas, mas para eles também, na coleção da Gucci. E uma calça mais conceitual, na coleção da Lanvin. Mas aqui reflete a ideia de assimetria na barra. Calça jogger, a rodo para o masculino também. Muito a ideia de coordenado, mesmo tecido para a parte de cima, mesmo tecido para a parte de baixo. Mistura de cores, indicação do Home Office PT. E essa que eu achei bem comercial, aqui a gente destaca o Magazine tipo malha, que ele tem um bom custo-benefício.
E mais um exemplo de jogger, aqui com a indicação do Home Office Black. Detalhes. Então, como eu falei anteriormente, bases com aspectos, às vezes, mais naturais e até mais leves, onde a gente não pode fazer peças ajustadas, tem que fazer mais ampla. Versão de um tie-dye diferente e ali também valorizando o sensorial. Porque quando a gente pensar no conceito malha, ele pode ter um pouquinho de lyocell também. Calça utilitária, super utilitária, essa da coleção do Rick Owens. Muita utilização de zíperes, então, assim, pode usar com a barra mais afunilada, pode usar com a barra mais reta, regulador e amarração na parte frontal. E o similar aqui, Tutóia PT. Opa. Mais uma ideia de calça utilitária, mas tirando aquela ideia dos bolsos nas laterais, o bolso embutido, utilização de zíper. O trincado Mega Flex é a indicação aqui, que ele tem características especiais para obter as trincas nos processos de lavanderia. Ele vem com a indicação, é muito interessante vocês seguirem. Então, na ideia desse tipo de calça, então, valorizando as bases conceito malha, valorizando a ideia dos collars com bolsos diferenciados. E quando a gente pensa em monograma, em logo da marca, ele não precisa ser padrão. Ele pode ter essa ideia de distorção que a gente vê na coleção. Está escrito Gucci, mas é Fendi, gente. Na coleção, na calça tapered, as calças retas, elas tiveram uma ótima aceitação já no mercado nacional, que são as calças mais cônicas. Aqui, no caso, que tem a mesma ideia desse efeito de remendo nos dois joelhos, está muito similar até, mas a indicação dessa calça, do tecido dessa calça da Balmain é o Muratori Mega Flex. E essa que eu gosto muito, que é de uma marca italiana, mas ela vem com essa ideia de simplicidade, a calça cônica, mas valorizando a textura. E quando a gente fala da textura, fala de inverno, o cotelê peletizado pode ser uma ótima opção. Exemplos diferenciados aqui. Então, a calça tapered com a joelheira, ela vindo com esse lado utilitário e com esse aspecto crinkle, com esse aspecto amassado. Na coleção da G-Star, onde o bolso é modular, notem o zíper na parte superior. Calça slouch. Assim como para o masculino e para o feminino, eu preferi colocar esse slouch de solto, mas ela pode ser tanto uma slouch mais leve, quanto mais conceitual, como a gente tem na coleção da Lanvin. Então, aqui é essa ideia de espátulas de tinta, a base similar ao Muratori Cross. Essa, que tem essa brincadeira, mas, na verdade, essa calça não é versátil, ela realmente só funciona assim, mas dá a ideia de layer, de camada, como se fosse uma bermuda e uma calça embaixo. Indicação do tecido de baixo é o trincado Mega Flex. Exemplos de calça. Então, com essa ideia de ter algo ligado ao esporte vintage e ao old school, os patches com diferentes tecidos, mas principalmente na barra também, e na coleção da Square. Assim como eles trabalharam os brilhos termocolantes para a camisaria, eles colocaram na calça masculina também. Para o feminino, mais uma vez, eu falando de corsês e bralettes, eles vão perpetuar ainda por muito tempo. Não estou falando só no jeans, estou falando de moda em geral. Eles apareceram em várias bases de tecido. Na coleção do Marcos Almeida, essa peça foi desfilada e virou realidade de loja, valorizando o sensorial, então a indicação do Natasha Pitskin PT. Esse segundo da Square, que tem essa brincadeira do bloco de cor. Aqui um tecido que é o Justo Denim Flexi Power, que ele tem 4% de elastano. É uma peça que ela tem que se moldar ao corpo, então a elasticidade muitas vezes vai ser o primordial. Exemplos, o aspecto de couro, similar ao mirror, efeito de volume com franzido na parte superior, e na coleção da Bottega Veneta, onde trabalhou essa ideia de regulador na lateral. Camisas. Eu poderia mostrar uma série de camisas básicas, mas eu preferi mostrar algumas diferenciadas. Já deixei umas básicas para o masculino. Para a camisaria, o conceito de assimetria apareceu com bastante força. Aqui, a mesma indicação do masculino, o Phelps Blue Denim. Na coleção da Miu Miu, eles trabalharam muito essa ideia do volume na parte da manga e os bolsos em pérola, base similar ao Asas Max Skin. E outros exemplos. Está falando de inverno, ter uma camisa no mirror, no aspecto de couro é interessante. Volume na manga, mas notem o volume aqui na parte superior do ombro.
trabalhar a versão oversize não precisa necessariamente a gente trabalhar a peça com ela com ar masculinizado. A gente pode e deve colocar detalhes mais românticos, assim como essa gola. Camisa colorida, essa ideia de amarração como se fosse uma gravata, principalmente que ela seja removível, foi trabalhada por várias marcas, indicação do Delta PT. Coleção da Jacquemus, ao mesmo tempo que a gente fala do oversize, as versões cropped não querem nos abandonar. Então, aqui, Mandrake PT. No grupo dos detalhes, volumes nos ombros, volumes mais sutil que do ombro, vem para a parte frontal, e a versão que lembra também a Saharienne, onde a gente tem bolsos múltiplos e essa cintura mais marcada. Outwear. Mais uma vez eu falando de moletom, e aqui com alguns detalhes especiais. Eles podem ter recortes, eles podem ter essa brincadeira do avesso e do direito, o mesmo tecido, e aí na lavanderia isso vai refletir de uma maneira diferente. Os puídos, tanto no punho quanto na parte da barra. O Tribo PT Stretch foi a indicação aqui. Outro detalhe, a Prada já tinha trabalhado com isso, ao invés da manga ser uma manga tradicional, é uma manga wide, que ela abre. Aqui, no caso, ele está mais curto. Detalhes, os vazados, o cut-out pode aparecer na parte frontal. A gente pode ter essa brincadeira de levar ele para uma peça mais ampla, onde pode ser usado com shorts ou sem shorts. E assim como para o masculino, a coleção da Square trabalhou o conceito do moletom com vazados e com misturas de materiais, tanto em jeans quanto em xadrez. Jacket, para o feminino, ela é muito forte também. Não apareceu a indicação do tecido aqui, mas a gente pode colocar o Natasha Pitskin. Misturas de cores. Então, aqui, colocaram duas bases da mesma família, que é o Phelps Denim e o Phelps Blue Denim. Esse tipo já vinha acontecendo anteriormente, de ter essa intensidade de azuis mais escuros e mais suaves. No grupo dos detalhes, então, versões com overdye, misturas de estampas e vazado na manga. Agora, eu queria vir aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Vocês notam que essa manga tem um botão. Então, a parte de baixo da manga pode ser removida. Você compra um produto e pode usar de 2 ou 3 maneiras, porque você também pode dobrar essa manga. Da mesma marca que a Côte d'Armes, o volume na parte superior, a ideia de ter uma abertura na barra com zíper, essa abertura não é para tirar todo. Mas por que não colocar um zíper onde você possa brincar com o comprimento do colete? Madureira Overdye Black. E um colete com uma cara, vamos falar assim, mais de alfaiataria, mais tailoring. Aqui é a indicação do Olga Denim, que eu já tinha falado que ele é bom para o masculino e para o feminino. No grupo dos detalhes, mostrei algumas versões curtas. Aqui uma versão mais alongada, com o regulador. A bermuda, que está dando o que falar, que muitas estão aparecendo com o salto alto. E é a mesma peça, mas eu preferi mostrar frente e costas, que é da coleção do Ralph Simons, onde tem essa ideia da estampa que imitam fotos, então como se fossem colagens, tanto na frente quanto atrás. Na parte das jaquetas, aqui a gente tem um Deep Faded, onde tem essa variação tanto da tonalidade original para esse clareado. O Utopia mais largo, que é uma base com 1,70 m, foi a indicação aqui. Notem que é um conjunto, eu vou falar dessa calça depois. Na coleção do Versace, muitas e muitas jaquetas, principalmente brincando com o logo da marca, indicação do trincado rígido denim. E quando a gente pensar em jaquetas, a gente já sabe das tradicionais, já mostrei algumas lá na frente, só com bolso rebaixado, mais curta, mais larga, mas eu quis mostrar essa da coleção da Sankacep, onde tem a ideia de ter uma amarração, de deixar o ombro mais à mostra, e tem amarração na cintura também. Emmeline, onde trabalhou a ideia do transpasse. E se a gente fala de vazado, cut-out, para algumas marcas isso pode ser difícil, eu deixei a parte de trás para vocês verem. Então, de repente, um vazado só aqui na parte de trás e pode ser usado com uma camiseta por baixo também. Eu já tinha mostrado uma referência dela, estou mostrando em outra cor, que é na coleção da Isabel Marant. A gola, além de ser assimétrica, ela tem um volume, mas é um volume chique, é um volume bonito. O arsenal rígido PT é a indicação. E essa segunda, que vai mais para essa ideia do militar. O trincado collar é a opção aqui, mas não descartem a possibilidade também de fazer essa forma com conceito malha. Jaqueta colorida. Eu falei tanto de vintage, de old school. Na coleção da Miu Miu, eles tiveram essa pegada, conceito malha. Na imagem central, a ideia de proteção de capuz. E na terceira imagem, onde a gente tem a ideia de blocos de cores.
Blazer. De uma maneira geral, o blazer apareceu mais para ela do que para eles, mas apareceu em marcas importantes. Aqui, no caso, na coleção da Balmain, eles usaram o logo e eles fizeram uma brincadeira laser em toda a peça, continuam com essa ideia de um botão com mais cara de ostentação, então partindo para o dourado. O No Gender Diamond é a indicação para essa peça, por ter um efeito de textura. E na segunda, nessa ideia do militar, o delta camuflado. Já tinha falado dele na bermuda, mas ele serve também para fazer a ideia desse tipo de blazer mais moderno com os pads. Na coleção da Dsquare, o conceito do militar com adornos. Na coleção do Ralph Lauren, o que eu acho interessante a gente voltar a olhar aqui é de ter essa saia mais luxuosa e um blazer mais simples, então, para ter um hibridismo no look. E a terceira imagem, para indicar para vocês, mais uma vez, o cotelê peletizado, que ele, para fazer blazer, é interessante também, e ele tem elasticidade. Na parte de saias e shorts, muitas mini saias nas coleções, principalmente com bloco de cores. Então, se eu tiver que fazer um ranking, primeiro mini saia, depois midi e depois a maxi. A midi perdeu o protagonismo agora, ela foi para segundo lugar. Blocos de cores, amarração, trincado rígido denim. Essa na coleção da Dsquare, eu deixei para vocês verem a proporção. A modelo é alta, tudo bem, mas é realmente uma saia mini. Indicação do Lupin Overdye Black. Exemplos de assimetria nas barras, saias com volumes mais evasês, mais abertos, e com detalhe, ao invés de abotoamento, zíper na parte frontal. Saia midi, com a brincadeira de amarração em couro, indicação do Madureira Overdye Black. Na coleção da Isabel Marant, a ideia de recortes, Madruga Eco Vintage. Exemplos de abertura frontal, assimetria e sensação de barra desfeita e a ideia de blocos de cor. Saia longa, ela apareceu em marcas bem caras. As marcas mais populares não fizeram esse tipo de saia. Na coleção do Dri Van Noten, com tecido similar ao Kamala. Eu queria que, não sei se dá para vocês perceberem, mas ela tem aqui um recorte na diagonal. Na coleção do Alexander Wang, também brincando, o cos em aspecto de couro e a saia em jeans, mascate mais largo. E alguns exemplos. Assim como o Dri Van Noten fez no preto, ele fez com esse efeito do trincado, pode até ser usado o trincado aqui. A mistura de cores, dando a ideia de um upcycling, assim como na terceira imagem, que dá a sensação também de um upcycling. Na parte dos shorts, eu mostrei o bralette, estou mostrando na parte de baixo, que seria o coordenado dele. Então, o bloco de cor, aqui na parte superior do cos, o efeito de prega, o Marrakech Elastopol, bem similar à indicação. E esse segundo na coleção da Isabel Marant, um shorts mais solto, mais slouch. Aqui também com essa ideia de um cos mais largo. E nos detalhes, cinto no próprio tecido, recorte frontal, barra com detalhe de renda com efeito de sobreposição e assimetria com essa cara mais hyped na última imagem. Bermudas, bastante bermudas para o segmento feminino. Se a gente tiver que fazer um comparativo, lá fora, menos bermuda e menos shorts do que eu estava esperando. Mas se a gente for pensar no clima do Brasil, a gente tem que ter bastante shorts e bastante bermuda para o inverno. O que eu gostei dessa daqui é que ela tem o detalhe de ter uma tonalidade diferente só na parte do cos, com pesponto. A indicação Madruga Eco Vintage. Nessa segunda, na coleção do Jacquemus, a ideia de como se fosse uma sobreposição com tecidos diferentes e recortes New Preston. Algumas mais simples, como na coleção da Pige Premium, com corte a fio. Na coleção da The Couples, uma prega bem sutil. E na coleção do Saint Laurent, também com prega com volume. Na parte dos vestidos, os vestidos eles têm desde versões super comerciais a versões bem, vamos falar assim, sofisticadas. Na parte dos vestidos camisa, a ideia dessa gola mais levantada na coleção da Stella McCartney, a indicação do Olga Denim. Na coleção da Ib Denim, a gente tem a ideia do bloco de cor e o Phelps Blue Denim é a indicação. A gente pode misturar o grupo dos Phelps também. Blocos de cor e a ideia da manga com volume. A versão de um vestido mais amplo, mais aberto em base black. E o terceiro na coleção da Dsquare, onde pode ser trabalhado uma versão color. O vestido romântico.
Ele pode ser um romântico puro ou ele pode ter uma pegada de romântico futurista, como a gente tem nesse caso na coleção da Tanya Taylor. Tem essa gola mais levantada, mas tem esse volume tanto na manga quanto na parte de baixo do vestido. Uma base com peso leve foi usada aqui, similar ao Phelps Denim. Na coleção da Miu Miu, que trabalhou muito essa tonalidade, o Chambray Light é a indicação. A mesma versão da camisa fizeram o vestido. Outros exemplos. Então, na coleção da Acres, com o corte a fio na manga, Alexander McQueen, que trabalhou muito essa ideia dos volumes, abotoamentos estratégicos, e na coleção Red, do Valentino, que pegou praticamente um vestido pinafore e deu ele um ar mais leve. Macacão. Aqui um macacão mais simples e bem comercial, com a indicação do Netuno Denim. Esse segundo eu gosto bastante, que ele tem esse efeito blusê, parece que são duas peças, mas é uma peça só, Forasteiro Thermofix New Color. E alguns detalhes, a gente fala dos macacões, mas os macaquinhos podem ser bem utilizados. Na coleção da Free People, com volume superior, o Anti-Aspun, características minimalistas, mas olhem esse regulador na parte lateral. E, por último, na coleção da Stella McCartney. Parece muito aquele rosa que eu mostrei no Prism, só que aqui ele não tem aquele efeito do bloco de cor. Parte das calças. A jaqueta, que pode também ter a parte de baixo removida. Então, ela tem a história do vazado, mas a gente pode usar com ou sem, ou virar manga. Lupin Overdye Black. Gente, desculpa, eu acho que eu me empolguei falando da jaqueta, mas era da calça, tá? A calça aqui, com recortes, até que lembra aquela ideia de armadura da coleção da Balenciaga. Então, mistura de tecidos na parte do joelho. O Lupin é a indicação. Outra ideia, e muita brincadeira de cós. Algo que vem aparecendo com mais relevância nas últimas coleções são cós até mais largos, como a gente tem aqui na coleção da Frame, como se fossem dois cós, os passantes mais justos, o cachemir denim é a indicação. Alguns outros detalhes. Eu falei muito de monograma, de logo, Stella McCartney colocando tiras bordadas nas laterais. Nas duas imagens, o que chamou a atenção do meu olhar aqui foi essa brincadeira desse cós mais largo, que há muitos anos atrás a gente fazia isso com excelência e agora a gente está fazendo o tradicional. Versão de calça slim. Mais uma vez, os passantes mais juntos, esses passantes frontais de diferentes tamanhos. Coleção da Isabel Marant, indicação similar ao Sarkozy Thermofix. Na coleção da Stella McCartney, tem o adorno lateral, mas o cós em outra cor, Marrakech Cross Elastopol. Detalhes. Na coleção do Saint Laurent, eu estou mostrando uma slim, mas ela não tem interrupção. É uma bota calça, é algo mais conceitual. Na imagem central, a ideia de ter essas versões cigarretes, versões curtas, mas para ser usada com bota. E na coleção da Redone, que eles trabalharam o desgaste mais de um lado e não do outro. Então, aqui a gente tem um desgaste na parte da boca do bolso e próximo ao joelho. Calça reta. Já falei que ela é muito importante. Aqui com mistura, pode ser o Delta PT junto com um jeans, no caso a indicação é o Brandão Top Denim. Mostrei a jaqueta, estou mostrando agora com mais ênfase a parte da calça, numa versão do Deep Faded. A indicação é o New York Unicorn, que ele tem um aspecto de rígido. Detalhes. Então, assim, a sensação da barra desfeita, reservas e o detalhe do detonado. Na coleção da Tory Burch, uma cara mais de alfaiataria, com o vinco. E na EB Denim, detalhe de assimetria, não só na parte do cós, mas essa barra mais aberta também. Muitas aberturas nas barras. Calça jogger. Infinidade. Foi difícil selecionar aqui para vocês. Na coleção da Stella McCartney, indicação do Home Office Black, recortes aqui na parte da frente, recorte perto do joelho. Adorei essa peça, porque ela tem essa brincadeira do tie-dye, só que ela começa com azul, vai para o branco e vai para o rosa. A indicação do Tibro Stash PT. Outros exemplos. Na coleção da One Teaspoon, misturas de cores. A base da calça aqui bem leve, não é um conceito malha, é uma base mais leve. Na imagem central, o que me chamou a atenção foi esse bolso na lateral, que ele, se forem ter essa ideia, de repente ir para um lado dele ser modular, ser removível. E parece que não tem nada, mas essa calça da Rag & Bone, eles viraram e deixaram o avesso aqui na parte da barra.
calça tapered, a versão de calça cônica. Aqui na coleção da J-Brand, a amarração tem os bolsos laterais, navona, unicor, similar a essa base. Na coleção da Magda Brutting, a ideia de uma prega, mas que não dê um volume excessivo. Então, a indicação do tecido aqui é essencial. Nesse caso, o Madruga Eco Vintage. Detalhes de calças cônicas. Elas podem ter reguladores nas barras, ter bolsos múltiplos, ter essa ideia de uma fluidez maior. E muito similar ao que eu mostrei da Magda Brutting, ali tem na coleção do Alexander McQueen. Se a gente for pensar nessas calças com volume, o ideal aqui não é um tecido com menos peso, mas sim um tecido com maior fluidez, que ele pode ser pesado e ser fluido também. Calça mom, ela acaba sendo bem comercial, tem várias marcas nacionais que têm ela toda hora. Aqui na indicação do Muratori Mega Flex. Adorei essa da Free People, a indicação de outro Muratori, que aqui no caso é o rígido. E outros exemplos. Hermano Servino, ele tem essa pegada mais romântica de usar rendas até para fazer blazer. Ele fundiu a renda com o jeans. A ideia dos patches aqui com o azul mais brilhante. E essa última, onde eu já tinha falado dessa estampa que imita xadrez, só que aqui cada lado da perna com uma coloração. Slouch, já tinha falado e vou repetir. Quando eu falar slouch, ela pode ser desde uma boyfriend até uma calça realmente slouch, ela pode ser uma versão de balloon. Balloon na coleção do Alexander McQueen, Peskov Max Skin é indicação, um blend com viscose. Na coleção da Chanel, pequenos adornos, como eu tinha mostrado na coleção da Tite, no segundo tema. Versões de slouch. Então, como eu falei para vocês, pode ser uma bem ampla, mas pode ser a versão boyfriend, ela pode ser o gancho só deslocado e não ter tanto volume na lateral, ou como na coleção do Gaultier, onde teve ela bem ampla, mas a escolha de um tecido com uma ótima fluidez não deu esse volume excessivo. Flare Butt Cut, tem bastante nas coleções lá fora, desde versões bem simples, onde o tecido vai fazer a diferença, como no caso dessa, similar ao Muratori Mega Flex. Mais um exemplo aqui com uma cara mais detonada, o tecido similar ao Umbrella Mega Flex. A ideia de ter o cos e o bolso em cores contrastantes, indicação aqui do Balthazar Denning. E no grupo dos detalhes, tem muita kick flare lá fora, que é a versão da flare mais curta. Isso acaba dando mais volume no quadril, se a gente for pensar. Então, para a mulher brasileira, eu acho melhor fazer na versão tradicional, destacando o aspecto de veludo, textura, recorte pesponto colorido. Na coleção da Square, é uma butt cut bem sutil, com essa ideia de um conceito mais vintage. Calça wide, acredito muito ainda na força delas, não só nas versões de jeans tradicionais, mas também no conceito malha. Aqui, no caso, a coleção da Balenciaga tem o moletom e a wide. Muitos magazines no Brasil já fizeram isso para esse inverno. O Harita PT Max Skin é uma opção aqui, ele tem 54% de liocel. Esse mix, esse bloco de cor do joelho para baixo com outra cor, aqui é a indicação do forasteiro. Relembrando o conceito malha, o detalhe aqui que parece que teve uma pincelada na parte do recorte da peça e o detalhe para colocar a ferramenta, então dá um visual mais worker. E eu tinha mostrado a jacket e agora eu estou mostrando a versão da calça wide da coleção da Marques Almeida. Palavras-chave da estação. Eu falo no começo, mas eu deixei para o final da vez passada, e essa também, só para a gente fazer um recap aqui, uma recapitulação. Então, a No Gender. No Gender já virou nome até de tecido na Canatiba, então peças sem gênero, cada vez mais nas lojas lá fora. Eu tenho para mim que um dia eu não vou mais mostrar para vocês masculino e feminino, vai ser tudo uma coisa só. Então, da Fly Solo, a mesma jaqueta para elas e para eles. A coleção do Tommy Hilfiger, junto com o Romeo Hunt, teve muito essa pegada. Aquele trench coat serve para mim, serve para um homem. Muitas peças, principalmente jaquetas, que elas podem ser usadas para ambos os sexos. Versões de calça utilitária. Então, muitas peças utilitárias, reguladores, bolsos laterais. Texturas. As texturas são importantes, como texturas que são verdadeiras, como a gente fala do veludo, que tem ali os canais, mas o efeito de textura na peça também,
como na coleção do Dolce & Gabbana e na coleção do Saint Laurent, valorizando as fibras do tecido. Conforto. Conforto ele é primordial. Seja quando a gente pensar no conforto do tecido em si, das modelagens e dos recortes utilitários. Não tinha sido combinado, a Ivna falou da calça da Balenciaga, eu vou encerrar falando dela, que mais uma vez eles fizeram a calça, que pode ser bermuda, e ela tem bolsos múltiplos também. Ou seja, eles repetiram isso na coleção. Já tinham feito em jeans e fizeram em collar. Todo o material que foi mostrado aqui hoje é fruto de muita pesquisa e dedicação. Eu espero muito que ele sirva de inspiração para vocês. Outro dia me perguntaram, dá para copiar? Se eu posso copiar, você pode copiar, ele pode copiar. Então, assim, não é um material que a gente tem que usar de instrumento como cópia, mas sim de inspiração. Quero muito que vocês façam um bom uso desse material, procurem cada vez mais orientar a equipe de vendas de vocês, e quando eu falo não só é o vendedor do ponto físico, é quem cuida da parte do e-commerce também, como a Ivna falou, mostrar os tipos de processos de lavanderia, mostrar as formas e os nomes das formas é essencial. Mas não é falar boyfriend é a calça do namorado. Explica que é uma modelagem mais ampla, que a balloon vem realmente da peça arredondada. Passem informações para a equipe de vocês, que hoje em dia isso é essencial. Então, se eu estou falando de equipe, vou encerrar aqui com a foto da minha equipe. Minha filha que trabalhou comigo essa semana, e não parece, mas tem 2 cachorros ali, é que um escondeu o outro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, para quem assistiu a gente online também. Obrigada.